Bem-vindo, nerds e makers, a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dario Domingues e hoje, quarta-feira, um dia após o Dia do Orgulho Nerd, meus parabéns a todos os nerds desse mundo aqui, desse nosso universo amplo. E hoje vamos falar dos Eternos. Vamos fazer um resumão dos 7 volumes dos Eternos, que é uma história muito boa, feito por uma lenda dos HQs, que é o Jack Kirby, lançado em 1976, só que vamos falar da adaptação do Eternos, feita pelo Neil Gaiman. Então, se está curioso para saber dessa história, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos falar da origem e falar um pouco dos Eternos, que saiu o novo trailer há pouco tempo aí na internet, que a Marvel Studios lançou. Então, bora pro assunto. Então é isso, makers. Vocês sabem que antes de iniciarmos o nosso vídeo tem aquele momento que eu peço a força de vocês para manter o canal ativo. Já somos mais de 295, estamos em 295 até a gravação desse vídeo, e temos uma meta de 300. Muito obrigado por esse número, galera. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante para o algoritmo do canal. Não se esqueça também de olhar na descrição do vídeo, que agora mudou. Na descrição do vídeo vai ter o link das redes sociais do canal e 2 cursos ali que vai dar um tapa no seu currículo, trazendo uma profissão nova para você, que é programação com Arduino e modelagem 3D com o Blender, voltado para arquitetura. Eu não estou deixando mais os links dos livros pela loja Amazon, porque a minha irmã caçula, a Aline, está abrindo um sebo online. Tipo, ela vai pegar uns livros e vender online. Então, assim que ela tiver com o site dela no ar, assim que ela estiver com tudo organizadinho no ar, eu vou começar a divulgar o link do site dela aqui no canal, porque é minha irmã, é o orgulho meu dela estar vendendo livros. Então, meus parabéns, Aline. Então, por enquanto, só vai ter o link dos cursos, mas daqui a pouco vai ter o link de um sebo online ali que ela aceita encomendas também. Vamos ao assunto. Os Eternos. Bem, saiu o trailer da Marvel. Eu assisti o trailer da Marvel e você fica com mais perguntas do que resposta. Isso é bom, é um trailer, é para fazer isso mesmo, não é para mostrar, dar o tchan do filme ali. Eu espero que venha uma coisa boa, porque os Eternos, história que muitos amam e muitos odeiam. Foi lançado por Jack Kirby em 1976, no qual ele se baseou a história no Eram Deuses os Astronautas, de Erich von Däniken. Para quem não conhece essa história, é só vocês seguirem o documentário dos alienígenas do passado, que passa no History Channel, que nada mais é do que eles têm a teoria de que alienígenas vieram no passado e ajudaram a humanidade com uma tecnologia avançada. Então eles vão em sítios arqueológicos, por exemplo, eles vão nas pirâmides, alguns sítios arqueológicos do México, sabe? Mostram algumas construções. É muito interessante esse seriado, essa série deles aí, porque mostra lugares ali que você fica doido, que você quer visitar mesmo, e algumas afirmações deles que deixam assim com a pulga atrás da orelha. Mas os Eternos, eles foi baseado em cima dessa teoria, porque o Erich von Däniken, ele tem um livro que se chama Eram Deuses os Astronautas. E o Jack Kirby queria construir um universo à parte da Marvel. Então os Eternos não eram para fazer parte do universo da Marvel, dos super-heróis. Tanto é que você pega os primeiros HQs de 1976, ele não menciona uma vez os heróis da Marvel. Depois de um certo momento, que daí a editora, os editores da Marvel começaram a pressionar ele para trazer os Eternos e juntar num universo só, num universo compartilhado. Daí ele começou a introduzir algumas coisas, porque tem uma cena lá que a Circe, ela transforma um cara com o rosto da Coisa, do Quarteto Fantástico, aparece os agentes da S.H.I.E.L.D. na história. Então ele começa a introduzir, mas você percebe que é bem pouco mesmo. A história não era para ser do universo Marvel. É uma história, eu gostei muito de ler Os Eternos, só que hoje vamos falar do
Não foi bem um reboot que o Neil Gaiman fez, mas ele pegou a história dos Eternos e encaixou no universo da Marvel. E ficou bom o que ele fez com os Eternos. Ficou muito bom. O Jack Kirby fez uma história com 19 HQs. Ela foi cancelada no HQ 19. O Neil Gaiman, ele fez uma história de 7 HQs, de 7 volumes, que faz parte do arco da Guerra Civil. Então, essa história dos Eternos do Neil Gaiman se passa dentro do arco da Guerra Civil. Então aparece o Homem de Ferro ali. O Homem de Ferro, ele está atrás dos heróis para se cadastrar. Os heróis têm que mostrar a identidade deles, têm que se cadastrar. Então passa todo esse arco aí. E o que o Neil Gaiman fez foi formidável. Então vamos fazer um resumão dos Eternos do Neil Gaiman aqui. Não tem como eu falar do trailer, fazer ligação entre uma história e outra, porque sabemos que a Marvel Studios ela sempre modifica muito o universo, porque ela tem um universo cinematográfico, onde ela está adaptando todas as histórias do herói, fazendo parte desse universo compartilhado. Eu estou curioso para saber o que ela vai fazer. Então vamos lá, Os Eternos de Neil Gaiman. Vamos fazer um resumão aqui para vocês. Está na tela aí para vocês. Ele saiu encadernado pela Savate, coleção da Marvel da Savate. Então ela reuniu os 7 volumes em um volume só. Deu um HQ de 228 páginas. É página pra caramba para você ler. Mas tem toda a arte. E a arte do Neil Gaiman é formidável. Com esse John Romita Jr. aqui que ficou muito boa mesmo. Então aqui vocês estão vendo, ó, aqui é a capa, a contracapa, daí tem outras artes aqui, está mostrando, e daí começa a história. Por que eu peguei este arco aqui para resumir para vocês? Porque vocês percebem que tem um certo respeito do Neil Gaiman ali pela história. Ele não simplesmente chega e dá um reboot, sabe? Ele tem uma explicação, sabe? Então, se você pegar esse arco aqui, dá até para você continuar lendo do arco do Jack Kirby, sabe? Porque tem um porquê ali da história do Neil Gaiman. Então, você percebe que teve um carinho, um respeito ali pela história do Jack Kirby. Lembrando que os Eternos também já apareceu até em HQ do Thor e em outras HQ do universo Marvel. Os Celestiais aparecem na saga do infinito ali, que é uma hora onde o Thanos está com todas as joias do poder no Templo da Morte. Aparecem os Celestiais ali para enfrentar o Thanos. Eu estou deixando aí na tela para vocês. Então vamos lá. A HQ começa com o Mark Curry, que é este médico aqui, e ele está sonhando que ele está lutando contra os Deviantes. Bem, resumindo a história aqui do Neil Gaiman, tem a primeira parte, no qual os Eternos eles estão com amnésia, eles não lembram quem eles são, até esse ponto eles não explicam porquê. Mas todos eles, por exemplo, esse daqui, esse Mark Curry aqui, é o Makari, que também é o deus Mercúrio. A história dos Eternos é o seguinte: os Celestiais chegaram ao planeta Terra, eles veem que eles vão semeando vida pelo universo, isso daí é da teoria dos antigos astronautas. Os Celestiais chegaram na Terra e começaram a fazer experiências genéticas. Eles viram que já tinham os dinossauros aqui, eles pegaram um primata e eles fizeram a experiência. A primeira coisa que eles fizeram, eles criaram os Eternos. Aqui no resumo do Neil Gaiman, aqui na história do Neil Gaiman, são 100 Eternos que existem. 100 Eternos. Foram criados 100 Eternos desde aquela época dos Celestiais ali, eles criaram os Eternos. Daí, os Celestiais também criaram os Deviantes, que são raças tipo metamorfos, sabe? Eles têm... A genética deles é estável, então eles gostam de se chamar de o povo mutável, porque a genética deles são estável, só que eles se reproduziram muito. Até aqui compara eles com coelhos. Eles se reproduziram, povoaram a Terra e usaram o terceiro criação dos Celestiais, que os Celestiais criaram 3 raças.
os deviantes, os Eternos, e criaram os humanos. Os Eternos foram para as montanhas, para os lugares altos, criaram a cidade deles ali e ficaram observando. Os deviantes povoaram a Terra e dominaram a Terra, criaram o continente de Lemúria. Se vocês pesquisarem também, Lemúria também tem várias teorias sobre esse continente, que é o continente perdido, isso, aquilo. Então, daí eles povoaram Lemúria e escravizaram os seres humanos. Eles utilizavam a mão de obra escrava dos seres humanos. Daí teve a primeira horda, foi essa que eles chamaram, a primeira horda, que é quando os celestiais chegaram no planeta e fizeram a experiência genética para criar as 3 raças. E daí os Eternos, eles não lutavam, eles não entravam em guerra até os deviantes começar a pegar os Eternos e querer estudar a genética dos Eternos, saber como os Eternos funcionam. Porque os Eternos são imortais, eles não adoecem, não tem como morrer, tanto é que no Neigaiman mostra que o Ikari, ele é jogado em tanque de ácido, é tudo. Só depois que eles usam uma arma lá que praticamente quebra todas as moléculas do corpo do Ikari, tipo, transforma ele em pó mesmo. Daí ele é revivido dentro da câmera de restauração. Então, quer dizer, se você despedaça um Eterno, ele vai ser reconstruído na câmera de restauração dele. Então, ele não morre. Por isso que é chamado Eterno. Daí os deviantes pegam os Eternos e começam a estudar. É aí que estoura a guerra entre Eternos e Deviantes. Quer dizer, um dos Eternos tem o poder de conversar com os Celestiais. E ele entra em contato com os Celestiais e chama os Celestiais para a Terra de novo, que é chamado a Segunda Horda, que eles chamam. Que é quando os Celestiais vêm e destroem todos os Deviantes. Quer dizer, eles devastam a maioria dos Deviantes. É interessante isso, porque o Jack Kirby também, você percebe que ele teve um puta de um estudo em cima dessa teoria dos antigos astronautas e da teoria da Terra também. Não só teoria, quer dizer, da história do planeta Terra. Porque essa devastação dos Deviantes meio que casa com essa extinção em massa que o planeta dá, sabe? Então, praticamente, essa daí foi praticamente a primeira extinção em massa que teve no planeta. Afundou Lemúria, Lemúria foi afundada, e os Deviantes passam a viver no fundo do oceano. Como eu falei para vocês, todos os Eternos, eles estão sem memória, eles não lembram de que eles são, e no decorrer da humanidade, eles foram ajudando a humanidade a evoluir, sabe? Depois dessa onda aí, eles ajudaram a humanidade a evoluir, tipo, dando tecnologia, arquitetura para a humanidade, ensinando escrita. E no decorrer da história da humanidade, então, todos os deuses que você tem ali, os deuses egípcios, romanos, gregos, os incas, todos esses deuses aí são os Eternos. No decorrer da história da humanidade, eles vindo ajudar a humanidade. Daí você descobre que toda essa amnésia que acontece com os Eternos é praticamente uma jogada do Duende, porque ele é o único Eterno com 11 anos. Ele é o único Eterno com 11 anos e ele fica de saco cheio com isso. O que acontece? A Cersei, ela é o par romântico do Makkari, que é o Mark Curry. Os dois se encontram, os dois se relembram, tem várias cenas assim. Então, ela é o par romântico do Makkari. Só que eles são eternos, eles têm milhões de anos. Então eles se separam, eles voltam, ele trai ela trai ele no decorrer da fase da vida deles. Ela sai com todos os Eternos, até uma hora que o Duende fala que ela tem relações sexuais com todos os Eternos heterossexuais do grupo, menos com ele porque ele é uma criança. E ele fica pé da vida de ter 11 anos por milhões de anos. Daí o que acontece? Chega uma hora que quando os Celestiais voltam para extinguir, para derrotar os Deviantes, tem um Celestial que foi o responsável por criar a raça dos Deviantes, ele não quer, porque tem uma hora aqui que mostra que os Deviantes são alimentos para os Celestiais. Os Celestiais devoram eles praticamente, eles
comem eles, vocês estão vendo aí na tela. Eles devoram mesmo os deviantes. E esse celestial, ele quer dar um basta. Ele falou, não é certo isso. Daí o que os outros celestiais fazem? Porque um celestial também não pode ser morto. Eles prendem esse celestial no invólucro na Terra. Então a Terra praticamente é a prisão desse celestial. E ele é dourado por causa da luz do sol. Ele reflete a luz do sol, então ele é dourado. Eles trancam ele, eles prendem ele nas trevas, embaixo da terra, e ele fica negro como a luz. E ele vira tipo um deus para os deviantes. Tem até a Bíblia dos deviantes. Os deviantes têm até uma seita de adoração a ele, e eles querem acordar esse celestial. Daí eles descobrem que nessa hora que o celestial foi aprisionado, tem um ritual dos Eternos que chama a Unimente, que eles se reúnem, formam uma única mente, uma única entidade. Essa entidade é forte pra caramba, e eles conseguem entrar em contato com a mente do celestial e colocar o celestial para dormir. É isso que aconteceu. Na hora que aconteceu essa unimente, o duende, ele teve contato com a mente do celestial. E ele percebeu o poder dele, porque cada eterno ele tem um poder. Esse poder do duende, ele é o poder da ilusão. Sabe, ele consegue fazer uma ilusão. E ele percebeu que o poder dele era muito maior. A partir daí, o que acontece? Teve um terremoto, no qual esse celestial estava preso na Terra, quase acordou, e eles tiveram que fazer a Unimente novamente. Quando fizeram essa Unimente, o duende aproveitou esse poder e reformou a realidade. Sabe, ele deu uma reformada na realidade. O que aconteceu? Ele se transformou em mortal novamente. Então, quer dizer, a partir de agora, ele ia crescer, ele ia deixar de ter 12 anos, ele ia ser um adulto. Trancou cada eterno num corpo mortal, dando uma vida para eles. Então, eles não lembrariam que eles eram eternos e cada um teria uma vida normal, uma vida mortal. Então, você tem Osuras, que é o chefe de todos ali dos eternos, que foi o primeiro. Então, ele é o líder dos eternos. Ele é um morador de rua. Daí você tem o Mark Curry, que é o Macari, que é um estudante de medicina. Daí você tem a Athena, ela é uma guerreira, filha do Osura. Ela fica uma cientista, ela vira uma cientista normal. Então, todo esse arco aí, tudo isso, essa amnésia, é por causa desse duende aí. Então, acontece toda uma reviravolta ali na história. Eles conseguem acordar esse celestial que está na Terra ali. Os deviantes conseguem acordar esse celestial, porque a chave para acordar esse celestial é o Macari, porque o Macari foi criado por este celestial que está preso aqui na Terra. E daí tem todo esse arco acaba com Osura matando o duende, ele quebra o pescoço do duende, o duende morre no metrô, porque o duende ele não volta a ser um eterno, ele fica mortal de novo, ele fica mortal ainda. Então Osura vai, quebra o pescoço deles. Os eternos, eles são obrigados a proteger um celestial, e eles não podem atacar um celestial. Se eles atacarem um celestial, eles são desligados, como eles falam. Eles ficam inertes, tipo em estado de vegetação, sabe? E ficam ali por anos, até ir restaurando a mente dele e tudo. Eles não morrem, porque eles são imortais. Só que eles são desligados se eles atacarem um celestial. E, por mais que seja esse celestial, o dorminhoco que eles chamam, mesmo que ele esteja ali na Terra, eles são obrigados a defender eles. Tanto é que tem uma cena onde vai o Jaqueta Amarela, a Vespa e o Homem de Ferro, porque está tendo um terremoto, o corpo do celestial. Os celestiais são gigantes de 30 quilômetros de altura. Então, eu quero ver como que eles vão colocar esses celestiais aí no filme da Marvel. Estou doido pra ver, porque são uns robôzão gigantes, tá ligado? Se eles fizerem, vai ficar lindo. Cara, eu tô querendo ver esse filme.
Então tem uma hora que esses três, a Vespa, o Jaqueta Amarela e o Homem de Ferro, eles vão para atacar o Celestial, porque o Celestial é uma ameaça que está ali no meio de Nova York. No parque ali no meio de Nova York. Eu acho que é Nova York mesmo. Se não for, desculpa. Então, na hora que eles chegam ali, os Eternos estão... O que eles estão fazendo? Eles estão querendo cobrir o corpo do Celestial de novo. Eles vão se unir na Unimente e colocar ele para dormir de novo. Na hora que os três chegam, eles já voltam contra os três porque é um perigo para o Celestial. Então, eles são obrigados a proteger o Celestial. Ali está Cersei, Atena... Não é Atena. Atena é a deusa da Grécia. Isso daí é Tena. Então tá ali Atena, a Cersei, o Makkari e o Ikari. Então tá os quatro ali. Depois que chega o Zura, chega mais dois ali eternos, que eu não tô lembrando o nome deles. Mas o arco acaba aí. O Celestial não volta a dormir. Ele fica acordado no meio do parque ali. No meio do parque que ele estava dormindo, ele fica acordado e ele fica julgando a humanidade. Ele está observando e julgando a humanidade. Isso também é interessante porque no Jack Kirby, no Os Eternos de 1976, acontece a mesma coisa. Chega um Celestial para a Terra e ele vai fazer o julgamento de 50 anos. Ele vai fazer um julgamento de 50 anos. Ele vai ficar observando 50 anos ali a Terra, os habitantes da Terra, e vai fazer um julgamento ali para a Terra. E os Eternos acabam que o Zura, ele se reúne de novo em Olímpia, que é a cidade deles, que fica numa montanha. Ele se reúne lá e o Zura dá uma missão para o Ikari e Makkari procurar os outros 90, que acordou 10 nesse arco do Neil Gaiman aqui, tem 10 acordados, e eles vão atrás dos outros 90. 9, né, que o Duende morreu. Então agora eles têm 99 Eternos ali. Então é isso, Makers. Espero que vocês tenham gostado. Este foi um resumo da história do Neil Gaiman, para vocês entenderem a história dos Eternos. É como eu falei, é uma história, são personagens que o Jack Kirby inicialmente não estava fazendo para o universo da Marvel, do universo da HQ da Marvel. Só que o Neil Gaiman encaixou muito bem essa história no universo da Marvel, no arco do Guerra Civil. Foi uma história que você percebe que tem um carinho ali. Recomendo muito vocês a pesquisar essa história antes de sair o filme. Assim, já estão mais acostumados com os Eternos, já que eles são uns personagens que não aparecem muito nas HQs. Mas então é isso, Makers. Muito obrigado. Até sexta-feira com mais um vídeo do nosso canal e fui!